Cristo. Estamos vendo 6 momentos aqui da história da humanidade em que havia a possibilidade do caráter de Deus ser revelado e mostrado a todas as pessoas. Nós vimos a criação do ser humano, à imagem e semelhança de Deus. Depois nós vimos a queda, quer dizer, Adão falhando e se rebelando contra Deus. Vimos também Israel, que foi um povo escolhido por Deus, que recebeu tantas bênçãos, mas ainda assim preferiu desobedecer. E agora chegamos no quarto, a Cristo. Porque uma das principais lições que nós temos no Antigo Testamento com Israel é que toda vez que o ser humano se rebela contra Deus, Deus o entrega a si mesmo, e dessa forma não pode refletir a imagem de Deus. Então, no caso de Israel em específico, embora eles tivessem a vantagem da lei, da terra e da própria presença de Deus, eles ainda assim se rebelaram. Assim como Adão estava no Éden e só tinha uma única regra básica e pequena para obedecer, não obedeceu, agora com Israel, com pessoas pecadoras, Deus dá uma lei para eles. Deus dá uma terra e dá prosperidade para eles. Deus se apresenta de formas maravilhosas e milagrosas diante desse povo, e ainda assim o que o ser humano faz? Só por Adão e por Israel nós já deveríamos nos sentir muito humilhados, porque o ser humano tem falhado miseravelmente em toda a história em mostrar a imagem de Deus. Está sempre se rebelando, indo contra ele, querendo fazer a sua própria vontade. Percebe o quanto Deus está expondo, o quanto precisamos dele, porque somente Deus pode refletir a sua própria imagem, porque nós temos falhado miseravelmente como humanidade. E por isso ele envia o seu filho para nascer em semelhança de homens. Percebe a importância de Jesus vir à Terra como homem? Porque a ideia inicial e final de Deus é que o homem reflita o seu caráter, pois foi criado à sua imagem e semelhança. E o homem só pisa na bola. Então Jesus vem como homem. E como filho amado, ele dá prazer ao Pai e se submete completamente ao governo e ao reino de Deus. Ele fez, por exemplo, o que Adão não fez. Adão não resistiu à tentação de Satanás. Jesus resistiu. Ele fez o que o povo de Israel não fez. O povo de Israel não obedeceu à lei de Deus. Jesus obedeceu e cumpriu toda ela. Por isso que Jesus podia falar com tanta categoria e segurança que ele vivenciava e refletia a imagem de Deus. Quem me vê, a mim vê o Pai. Por que tal Pai, tal Filho? Porque se olharmos tanto no Antigo Testamento, nas profecias sobre Jesus, mas também no Novo Testamento, nos autores das cartas, todos se referiam a Jesus como a imagem do Deus invisível e o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Então existiu um primeiro Adão e um Israel que falharam miseravelmente em demonstrar o caráter de Deus. Já em Jesus, nós temos a qualidade de um último Adão e um novo Israel formado por ele, que vão conseguir refletir o caráter de Deus. Então Cristo não somente refletiu a santidade de Deus por meio da sua obediência à lei, mas também mostra a graça e misericórdia, o amor de Deus, formando um novo povo para Deus, ao morrer na cruz em favor de pecadores que creem. Então percebe? Adão caiu, Israel caiu. Aí vem Jesus como homem, faz toda a vontade de Deus e forma um novo Israel, a igreja, para justamente demonstrar o caráter de Deus. Um homem caiu, um povo caiu, agora um homem vence e um povo vence. E veja que Jesus cumpre tudo isso de forma maravilhosa, demonstrando que tudo que estava apontado no Antigo Testamento volta-se a ele no Novo Testamento. Então pense, por exemplo, nos animais que foram mortos para cobrir a nudez, a vergonha, o pecado de Adão e Eva. No Novo Testamento, quem faz isso é Jesus. Pense na maneira como Deus providenciou um carneiro nos arbustos para Abraão e Isaac, salvando assim a vida de Isaac. Jesus é esse cordeiro. Pense em José, o filho que foi sacrificado e mandado embora por seus irmãos, de modo que um dia se tornou mediador para toda a nação. Jesus agora é esse mediador para todo o povo de Deus. Pense nas pessoas de Israel, passando o sangue de cordeiro nas portas das casas, a fim de pouparem os filhos da morte. O sangue de Cristo faz isso agora. Pense nas famílias de Israel que traziam suas ofertas ao átrio do templo e colocavam as mãos sobre a cabeça do animal e cortavam a sua garganta, para que justamente esse animal, o bode expiatório, levasse os seus pecados. É o que Jesus fez por nós. Ele é o nosso bode expiatório, ele levou todos os nossos pecados. Pense no sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, uma vez por ano, para oferecer um sacrifício de expiação por todo o povo de Israel.
Agora Jesus, como sumo sacerdote, entra na presença de Deus e oferece a si mesmo para a expiação de todo o povo de Deus. Pense na promessa do profeta Isaías. Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, todos esses exemplos que eu acabei de dar do Antigo Testamento e muitos outros apontam para Jesus, que foi à cruz como um cordeiro sacrificial de Deus para morrer pelo seu povo. Conforme o próprio Cristo disse, ele foi à cruz para estabelecer uma nova aliança no seu sangue, em favor de todos os que se arrependessem e crescem. Então que fique bem claro, Adão como homem falhou em revelar o caráter de Deus. Aí esse povo escolhido por Deus, Israel, falhou também porque desobedeceu e se rebelou. E por isso Jesus vem para cumprir toda a lei de Deus que foi dada a Israel e para ser um Adão, um homem, um representante de toda a humanidade de forma perfeita. E a partir de Jesus, então, que é possível agora existir um novo povo de Deus. Um povo realmente salvo. Não pelas suas obras que são más, mas pelas obras de Cristo. Ok, eu sei que esse vídeo foi um pouco complicado, um pouquinho comprido, mas por isso que o discipulado tem que começar e nunca mais parar. Porque só assim as pessoas vão conhecer a Cristo e saber de como podem ser salvas. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.